em Lucas 10, no versículo 38. Podemos ler? Eu vou ler a minha versão NVI para você. Lucas 10, 38 diz assim: quando Jesus e seus discípulos, eles continuavam em seu caminho para Jerusalém, eles chegaram a uma aldeia, onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém Marta, ela se preocupava com tudo que lhe parecia. Por Marta se preocupava com todo o serviço da casa. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que a minha irmã fique sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar, né? O né foi por minha causa, tá? Não tem aí. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços? Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Amém? Você pode fechar os teus olhos. Espírito de Deus, Tu és bem-vindo entre nós. Nós vamos estar falando aqui da Tua palavra. Que as minhas palavras sejam as Tuas palavras nesta noite. Nós profetizamos uma noite na dependência do Teu Espírito. E eu acredito que através da Tua palavra nós não sairemos desse lugar do mesmo jeito que entramos. Porque não existe a menor possibilidade de eu te olhar, de eu te ter, de eu estar contigo e eu sair do mesmo jeito deste lugar. O Senhor é aquele que faz infinitamente mais. Por isso, Espírito de Deus, Tu tens liberdade nesse lugar. Fala aos nossos corações, ministra os nossos corações. Nós queremos sair daqui diferentes de como entramos, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero contar uma história para você. Tinha uma mulher que ela estava num apartamento, ela estava num prédio, e esse prédio começou a pegar fogo. Começou a pegar fogo nesse prédio e ela estava num andar muito acima. Ela estava num andar onde as labaredas já estavam atingindo e não existia mais possibilidade de ela sair de lá. Os bombeiros não sabiam como fazer para tirar aquela mulher dali, mas um bombeiro, ele foi muito corajoso e ele decidiu ir até lá e tirar aquela mulher de lá. Ele arriscou a sua própria vida e ele conseguiu tirar ela de lá. Eles tiraram ela, levaram para a UTI, ela ficou algum tempo na UTI. E quando essa mulher veio a si, a primeira pergunta que ela fez para os pais dela foi: quem foi o cara que me salvou? Os pais dela não conheciam o bombeiro, não sabiam. E falaram que iam atrás desse bombeiro para saber quem era esse cara. E eles foram atrás do bombeiro e marcaram um encontro. Marcaram o encontro dela com ele, para ela ter um encontro de gratidão com esse homem que salvou a vida dela. E no dia que os dois se encontraram, não foi somente um encontro de gratidão, mas ela se apaixonou por ele. Ela se apaixonou por ele mais. Eles se apaixonaram e casaram. Aí eu quero te dizer algo. O Senhor, Ele não quer somente nos salvar. O Senhor quer ter um relacionamento com cada um de nós. O Senhor quer casar conosco. E aí eu quero te contar outra história. Eu conheci Jesus há 15 anos atrás. Faz 15 anos que eu conheço Jesus. E no dia, eu fazia faculdade de administração. E uma moça me convidou para uma live Floripa da época. E eu fui. Era um grupo de jovens. E eu fui naquele dia lá. E quando eu cheguei naquele lugar,
eu fui totalmente impactada. Obrigada, querido. Totalmente impactada pela glória de Deus naquele lugar. Eu fui impactada. E naquele dia, eu sem querer, eu disse no meu espírito, eu preciso me intensificar. Eu preciso intensificar o conhecimento desse Deus. Que loucura! Eu ouvia falar de Deus, mas eu não conhecia, não tinha intimidade, eu não conhecia Ele. E eu comecei a intensificar essa busca. Comecei a conhecê-lo mais e mais. Comecei a intensificar o conhecimento de Jesus da minha vida. E Jesus começou a fazer tantas coisas da minha vida. Se eu vou contar aqui, ficaria muito tempo contando o que Jesus começou a fazer. E Jesus começou a gerar no meu espírito que eu precisava buscá-lo intensamente. Eu trabalhava o dia todo na empresa do meu pai. Eu ia para a faculdade à noite, e eu saía da faculdade, eu ia para a oração todos os dias, das 10 à meia-noite, todos os dias. E eu era uma recém-conhecedora do Evangelho. Eu me lembro que eu ficava olhando para a parede e falava: Jesus, fala comigo. Eu não sei nem falar contigo, mas o Senhor sabe falar comigo. Então fala comigo, eu quero te sentir, eu quero ser diferente. E Jesus começou a mudar a minha vida de dentro para fora. Os meus pais e os meus irmãos, eles começaram a ver uma nova Leandra, porque o meu nome não é Lia, o meu nome é Leandra. E os meus pais e os meus irmãos começaram a ver uma nova Leandra, uma nova mulher diferente. E pelo que Jesus fez em mim, eles vieram para Jesus. Eles conheceram o amor de Jesus pelo que Ele fez em mim, porque foi gerado em mim. E num tempo depois, eu passei por um momento muito difícil. E nós fomos convidados, eu e o pastor André, nós fomos convidados para ir numa conferência de intimidade. Ali naquela conferência de intimidade, eu tive uma experiência que mudou a minha vida profundamente. Eu tive uma experiência com Jesus, onde Jesus falou para mim assim: eu não quero somente ter encontros semanais contigo. Eu não quero só te encontrar 1, 2, 3 vezes na semana. Eu quero me casar com você. Eu quero ter uma aliança contigo. Eu quero me revelar a ti. E eu decidi ali, eu falei: Senhor, eu quero casar contigo, eu quero te conhecer. Eu desejo isso no meu espírito. E eu comecei, depois daquele dia, eu comecei a buscar a Deus de uma maneira diferente. Eu comecei a desejar conhecê-lo de uma maneira diferente. E eu comecei a conhecer Ele, eu comecei a me conhecer e a ver o quanto eu era necessitada da presença de Jesus. O que eu quero dizer para você? Nós nascemos para buscar a Deus. O tema da minha mensagem é secreto. Eu quero falar sobre 3 coisas, 3 distrações que o inimigo tem obtido sucesso nas nossas vidas e tem nos tirado do real motivo, que é buscarmos a Deus. Nós nascemos para uma coisa: sermos apaixonados por Jesus. E é interessante porque nessa geração, todas as pessoas estão totalmente conectadas. Se eu falar aqui, se você está aí com o seu smartphone, todo mundo está com seus smartphones. Nós atualizamos as nossas caixas de e-mails, nós atualizamos as redes sociais, nós atualizamos as nossas postagens de Instagram, de Facebook, de todas as nossas redes. Nós estamos atualizados com as notícias do mundo. Se eu perguntar para você o que passou hoje sobre o Covid-19, você vai saber dizer, porque nós somos uma geração atualizada. Mas o problema desta geração é que nós estamos atualizados com todas as coisas externas, mas estamos a cada dia mais desatualizados com o nosso Pai. E nessa noite, o Senhor quer te reconectar a Ele, para que você saia desse lugar, para que você viva ainda 2020, porque 2020 não acabou. 2020 ainda não acabou. Deus tem coisas para nós ainda em 2020, você crê?
O Senhor quer reconectar-nos no nosso desígnio, no nosso propósito, o nosso olhar fitado nele nessa noite, para que a gente viva não somente um 2020, mas um 2021, e todo o propósito dele nessa terra, através de nós, amando e desejando Jesus como nosso desejo mais voraz. Você crê nisso? Então aplauda ele nessa noite. Hey! Dwayne Roberts já dizia: por favor, não se engane, nós nascemos para ser fascinados por Jesus. Nós nascemos para esse fascínio. Esse é o propósito ao qual o Senhor nos fez, para nós sermos apaixonados por Ele e intensificar isso. E eu quero falar com você sobre 3 coisas que o inimigo tem usado para distrair as nossas vidas e o nosso coração. E o pior disso é que ele tem obtido sucesso nas nossas vidas nisso. Nós estamos fazendo a coisa certa e muitas vezes com a motivação errada. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre o ativismo, que está lá no versículo 40 de Lucas 10, que nós estávamos lendo. Lucas 10, 40 fala assim, que Marta se preocupava com todo o serviço. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Porém Marta se preocupava. Na verdade, com essa eu quero falar sobre essa primeira distração, que é o ativismo. Uma pessoa preocupada significa uma pessoa com medo. O ativismo hoje, ele tem roubado o nosso foco de Jesus. A verdade é que Marta, ela estava fazendo a coisa certa, porque ela precisava arrumar a casa. Ela estava esperando Jesus. Imagina, mulheres, eu e você, quando a gente recebe alguém em casa, a gente prepara a casa, limpa a casa, pelo menos é para limpar, né? Mas amém. A gente limpa a casa, a gente prepara a comida, a gente prepara a mesa. Nós ficamos preocupados e a gente que tem a cultura da honra, para nós é maravilhoso honrar as pessoas, receber as pessoas. Marta estava assim, ela estava fazendo o correto. Mas o problema de Marta não foi o fazer a coisa correta. O problema de Marta é que ela trocou as prioridades. Não é fazer a coisa correta, mas trocar as prioridades. Qual a motivação que nós fazemos o que fazemos? Quais são as motivações que nos fazem fazer o que nós fazemos todos os dias? Nós somos pessoas que fazemos tantas coisas. E eu vou falar aqui no nosso ambiente cristão. Nós fazemos tantas coisas, nós trabalhamos, alguns vão para as faculdades, estudam, cuidam das suas casas, dos seus maridos, dos seus filhos, têm ministério, fazem as coisas acontecer, cuidam de pessoas. Mas será que tudo isso não está roubando a afeição que era para ser somente daquele que é o real motivo e a real motivação? O ativismo tem roubado o nosso foco. Jeremias 17:10 diz que o Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração. O Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos e cada cantinho do nosso coração. Então isso quer dizer que não adianta a gente fazer para mostrar para as pessoas. Não adianta a gente fazer com a motivação errada. Porque Deus vai se revelar e nos abençoar. Não em cima daquilo que as pessoas estão vendo. Mas em cima daquilo que é realidade, aqui dentro. É sobre a nossa verdade. Mas todo mundo está vendo o que eu estou fazendo. Mas o seu coração está com a motivação errada. E o Senhor está vendo. O ativismo tem roubado o nosso foco. A gente às vezes pensa que eu tenho que fazer para ser. E na verdade eu preciso ser. Aí eu entendo o que eu faço. E sabe como ser? Conhecendo Jesus. Quando eu conheço Jesus, eu me conheço. E quando eu me conheço, eu faço. Sabe por que eu faço? Porque a minha motivação é Ele. Ele é a minha motivação. Eu não me distraio com as coisas. Eu faço porque eu amo.
Eu tenho Ele como primordial no meu coração. Existe uma geração hoje que está distraída com o ativismo porque não sabe quem é. Mas eu sei que Deus está redirecionando o teu coração nessa noite, para você saber e entender quem você é nele, quem você é nele, quem Jesus te fez para ser, e com a motivação correta, fazer tudo para a honra e glória do nome dele. Amém? Nós temos que cuidar com as distrações, porque muitas das vezes, essas distrações, elas vêm maquiadas de bênçãos. Quantas pessoas você conhece que ora a Deus, vem na quarta-fé, faz os propósitos de 7 semanas, Deus vai lá, abençoa essa pessoa, e quando ela recebe a bênção, ela dá um tchauzinho. Oh Deus, obrigada, muito obrigada pela bênção, mas já recebi, estou indo embora, aleluia. E ela troca a bênção, troca o abençoador pela bênção. São distrações maquiadas de bênçãos, mas na verdade tem nos distraído. O Senhor não nos dá as coisas para que a gente troque por Ele. O Senhor nos dá as coisas porque Ele quer que através disso brilhe a glória dEle em nós e através de nós. Às vezes eu falo para o pessoal do Alive Worship, o pessoal da banda do Alive Worship, eu falo para eles, nós temos que trazer à memória todos os dias o porquê nós fazemos o que fazemos. E mais, lembre-se, se Jesus tirar o dom e o talento de você, você continua buscando Ele da mesma maneira que você busca? Se a resposta no seu coração for não, é porque você ainda não está apaixonado pelo real motivo. Nós precisamos nos apaixonar por Ele, porque independente se eu faço ou não faço, se independente se eu estou ou não estou, eu estou apaixonada por Ele, eu estou fazendo por causa dEle, Ele é a minha motivação, e não importa o que aconteça, eu continuarei adorando a Jesus. Aleluia! Segunda distração que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje à tarde: achar que participar é conhecer. Um dia eu recebi uma moça que eu fui atendê-la, e ela falou para mim: pastora Lia, eu quero conhecer mais de Jesus, eu preciso mais de Jesus, eu quero conhecer Ele mais, eu tenho sede, eu tenho fome, eu quero mais de Jesus na minha vida, me ajuda. E eu falei para ela: amém, eu vou te ajudar. E quanto tempo que você é cristã? Ela falou: desde berço. Os meus pais eram pastores, e desde berço eles me trazem na igreja. E aí eu perguntei para ela: e você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Ela falou para mim assim: já, mas eu não o conheço. A verdade é que participar não me garante conhecimento. Ela vinha com os pais dela, ela vinha nos cultos, a família toda era cristã, mas ela não conhecia Jesus. E a maior prova de uma pessoa que conhece Jesus, eu não sei se você concorda comigo, é a sua mudança de vida. O Evangelho é mudança de vida. Por isso que eu comecei essa pregação falando que Jesus começou a me mudar, e eu não precisei falar, através do que Jesus fez em mim, as pessoas começaram a vir para Jesus. Por quê? Porque nós somos impactados por Ele, para que brilhe a sua luz para as pessoas, e as pessoas sejam impactadas por Ele em nós. E uma distração que o inimigo tem tido sucesso na vida de muitas pessoas é achar que participar é a mesma coisa que conhecer. Em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o teu coração. A verdade é que participar não é a mesma coisa que conhecer. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos não somente conhecer, mas buscar. E busca fala para mim de força, de me esforçar, de fazer mais do que outros fazem, de querer mais do que outros querem, de desejar mais estar com Ele.
Nós nascemos não somente para participar, nós nascemos para conhecê-lo. A verdade é que o homem nasceu para conhecer a Deus, para buscar a Deus. E essa tem sido uma distração, onde a gente pensa que a gente pode somente participar. Eu venho na semana da virada. Eu venho no culto quarta, venho sexta, venho domingo. Eu vou lá num congresso. Eu participo desde berço. Querido, você já teve um real encontro com Jesus? Porque quando eu tenho um encontro real com Jesus, a Lia que era orgulhosa, depois de Jesus não é mais. A Lia que gostava de bebedeira, depois de Jesus não gosta mais. A Lia que fazia coisas erradas, depois de Jesus não faz mais. Jesus muda aqui dentro. As nossas prioridades são mudadas. Então só participar é como se fosse o raso. Agora conhecer é você conhecer Ele todos os dias, se aprofundar nele, mergulhar nele. E conhecer e deixar Ele comandar as nossas vidas. Quantos desejam mais dEle? Eu acredito que Deus está gerando mais sede e mais fome no nosso coração nessa noite. Mais sede e mais fome. Para a gente sair desse raso de religiosidade que não tem nos levado a nada. E que as pessoas não conseguem nem ver Jesus em nós. Não conseguem, muito pelo contrário. Às vezes até envergonhamos o Evangelho. Querido, em nome de Jesus, eu acredito que Deus está nos despertando neste tempo, neste finalzinho de 2020, para a gente viver uma nova fase, um novo tempo do conhecimento de quem Jesus é. E porque quando eu conheço Ele, eu me conheço. E quando eu me conheço, as coisas não me distraem. Eu estou focada em Jesus. Eu sei que tudo pode acontecer ao meu redor, mas Ele é o consumador da minha fé. Aleluia. O Evangelho de fato é mudança de vida. O Evangelho de fato é mudança de vida e aprofundamento dele. Uma vez eu estava fazendo um voto, foi o ano passado. Eu fiz um voto com Jesus porque eu precisava de uma resposta. De algo que Deus estava colocando no meu coração e eu estava relutando. E aí eu fiz um voto com Jesus e Ele me acordou 3 horas da manhã. Eu acordei. E o Espírito Santo falou para mim assim, Salmo 16:8. Eu li e dizia: fiz do Senhor a minha companhia constante. Aí Jesus falou para mim: companhia. Você vai fazer um encontro para mulheres jovens. E você vai falar para elas que o segredo do sucesso é fazer de mim a sua companhia constante. Eu vou te direcionar e deixa que eu estou no controle desse negócio. Eu fiquei impactada com a clareza do projeto. E no outro dia eu compartilhei com o pastor André. O pastor André fez a arte do Company. Eu chamei a minha equipe do Alive Floripa e eu falei para elas: Deus me deu uma visão, isso, mas ninguém faz nada sozinho. Eu quero saber se vocês estão comigo nesse negócio. Deus vai usar as nossas vidas para a gente ganhar meninas para Jesus. É uma estratégia. Elas falaram: nós estamos contigo, pastora, bora ganhar gente para Jesus. E aí a gente fez o primeiro Company. O primeiro Company, nós entregamos convites. Eu aluguei o meu salão de festa do prédio. Nós preparamos tudo, fizemos semanas de intercessão, oramos, colocamos diante de Deus, convidamos as meninas. E as mais de 40 meninas estavam lá. A maioria delas não conheciam Jesus. Fizemos um encontro estratégico. Antes de terminar o encontro, algumas meninas estão aqui comigo hoje. Elas lembram, antes de eu terminar a palavra, as meninas vinham chorando, dizendo: eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus. Nós oramos por elas. Muitas dessas meninas estão hoje aqui na Mais de Cristo, com as suas famílias, com a vida mudada, restaurada, vivendo uma nova história. Aplauda Jesus. Toda a glória a Ele. O que eu quero te dizer isso? Não adianta somente a gente participar e ver o que Deus está fazendo na vida das pessoas.
Quando nós queremos conhecer Jesus e viver aquilo que Ele estabeleceu para nós, Ele começa a revelar os seus desígnios através de nós. Ele quer fazer não somente em nós, querido. Tem gente aqui que estava desistindo de ministério, desistindo da sua própria vida. Eu quero ser voz profética na sua vida nesta noite. Eu quero ser voz profética e eu quero te dizer: chega deste raso de somente ouvir falar. O Senhor está chamando para o profundo, para não só fazer em mim e em você, mas através de nós, a grande Florianópolis será inundada da glória de Deus. E para isso, nós precisamos nos posicionar e saber quem Jesus é em nós. Hey! Oh! Eu acredito nisso. Terceira distração que o inimigo tem tido sucesso nas nossas vidas e nos tirado do real motivo. Terceira é tirar os nossos olhos de Jesus. O versículo 41 diz assim, queridos: o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros? Há realmente apenas uma coisa necessária. Marta, há realmente apenas uma coisa necessária. A verdade é que o inimigo tem tirado os nossos olhos do real motivo, tirado os nossos olhos de Jesus. Estamos diante de uma geração que desiste fácil. Você não pode nem dar uma viradinha de olho para alguém que a pessoa já vai embora. Ela desiste de Jesus por poucas coisas. As pessoas estão desistindo de Jesus de uma maneira muito rápida. Sabe por quê? Porque de fato não conhecem Jesus. Porque quando você conhece Jesus de verdade, as pessoas chegam para mim e perguntam: pastora Lia, qual o segredo para ficar 15 anos com Jesus sem nunca ter se desviado? Sabe qual é o segredo? O segredo é olhar para Jesus, fitar os olhos nele. Esse é o segredo. Por que Pedro andou sobre as águas? O segredo de Pedro é porque o segredo de Pedro é porque ele andou sobre as águas. Não, o segredo de Pedro é porque ele fitou o olhar dele em Jesus. E quando eu fito o meu olhar em Jesus, eu vivo sobrenatural. E quando eu conheço quem eu adoro, as pequenas coisas, as pequenas tempestades, os ventos contrários não me abalam. Eu conheço Ele. Eu conheço esse olhar. Eu conheço esse olhar, esse sorriso. Eu sei quem eu era. E eu sei a podridão que eu sou sem Jesus. Nós não valemos nada sem Ele. O nosso valor está em Jesus. E o diabo tem tentado nos tirar os nossos olhos dele. E o pior é que nós temos nos distraído com as tempestades, temos nos distraído com os ventos contrários. E o Senhor quer fazer tanto em mim e em você, querido. O Senhor quer fazer tanto através de nós. Mas em nome de Jesus, toda artimanha de Satanás contra a sua vida, na sua mente, nesta noite cai por terra em nome de Jesus. E o Espírito de Deus vivifica dentro de você os seus propósitos, os seus desígnios para um novo tempo dele através da sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele. Hey! Nós somos teimosos, insistimos em ficar no raso. Se você está numa praia, aquele calor escaldante, você está assim, tipo assim, bota o pezinho ali no comecinho da água. Solzão vindo sobre você, né, Deia? Solzão dos ingleses. Solzão vindo sobre você. Aquela areia agoniante vindo nas costas. Eu fico agoniada com aquela areia. Areia vindo nas costas. Você aqui no raso.
O que vai trazer plenitude para a sua alma nessa hora? Ir para o mar e dar um mergulho, é ou não é? E por que nós somos assim? Nós somos assim com Jesus. Nós ficamos parados no raso. Nós não conseguimos ir para a direita nem para a esquerda. Sabemos que a plenitude está em mergulhar nele e não mergulhamos. E continuamos no raso. Mas eu tenho certeza que o Senhor me trouxe aqui para que antes de acabar este ano, você saia deste raso e mergulhe na presença dEle. E que essa distração não seja mais distração, mas seja sim um fortalecer do Espírito, para você viver uma nova fase na sua história. Quantos dons e talentos o Senhor depositou dentro de você? E você acha que esse dom e talento é para quê? Para se aparecer? Para ficar parado aí? Nada disso. O Senhor depositou tudo isso dentro de mim e de você, para que através disso brilhe a glória dEle, para que a gente cumpra o nosso propósito. Quando a gente fala de propósito, a gente fala de dom e talento. O meu dom e talento, ele aponta para o meu propósito. Tanta gente talentosa parada, tanta gente talentosa no raso, tanta gente talentosa que não sabe quem é, porque não conhece o seu Criador. Ouve falar, vem e participa, mas não mergulha, não conhece no profundo, não sabe nem qual é o seu propósito. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, eu estou aqui nesta noite para vivificar o propósito de Deus dentro de você, para você viver esse propósito com intensidade nessa terra, não mediante o que as pessoas dizem, mas mediante o que o teu Deus, o teu Pai te diz, em nome de Jesus. Aleluia. Rabacheira labassou. Ó Espírito Santo, a nossa alma, ela só se contentará quando nós mergulharmos nele. Meu Deus. E é verdade. E é verdade, eu fiz do Senhor a minha companhia constante. Nós somos teimosos na maioria das vezes e não deixamos a nossa alma. A nossa alma, ela clama pelo mergulho. A nossa alma clama por conhecer mais de Jesus. A nossa alma, ela clama por mais dele. E eu quero, para concluir, eu quero falar sobre uma história para você. Eu acredito que Deus nos chamou nessa terça-feira aqui, não foi por acaso. Até porque eu não sirvo um Deus de acaso. Você não serve um Deus de acaso. Você serve um Deus de propósitos. Você está aqui porque Deus te trouxe. Será que essa palavra é para mim? É para nós. É para nós. O Senhor está vivificando o seu propósito, para que a gente faça dessa uma coisa o real motivo das nossas vidas. Mas eu já conheço Jesus há tanto tempo. Querido, deleta e começa uma nova fase nele, no conhecimento de quem Ele é, no conhecimento de quem Jesus é. Comece a conhecer Ele, comece a ter uma sede, uma fome voraz por Ele. Comece a ler mais a palavra dEle. Comece a fazer votos que você não fazia. Comece a falar com Ele de uma maneira que você não falava. Comece a fazer para Ele aquilo que você não fazia. Comece a buscar Ele de uma forma incessante, para que você viva aquilo que você nunca viveu no raso da religiosidade. Em nome de Jesus, eu quero te contar uma história. Eu e o pastor André, nós viajávamos ministrando com o Ministério Jovem com Propósito. E eu também viajava com banda com o pastor Lucinho Barreto no seminário Loucos por Jesus, que nós fazíamos aqui no sul do Brasil e também em algumas cidades no Brasil. E eu me lembro um dia que nós estávamos indo para São Lourenço do Oeste. Essa cidade, ela fica aqui no oeste do estado e ela é tipo como se fosse a última cidade, depois é a Argentina. Eu fui para lá de Topic. Nós fomos para lá e eu estava dentro da Topic e eu senti no meu espírito uma sensação ruim. Eu falei assim: Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Meu filho tem 3 anos, está em casa com os meus pais. Eu podia estar lá com ele.
A verdade é que todo o tempo que o meu filho foi pequeno, pelo menos uma vez na semana ele ficava com os meus pais. E eu assim, Jesus, por que eu não estou lá com ele? O que eu estou fazendo aqui? E eu senti um silêncio de Deus. E eu continuei indo para aquela cidade. Nós chegamos lá. Na época eu tinha acabado de gravar o CD. Nós chegamos lá, o pessoal arrumou os CDs, as camisetas, era um congresso de jovens. Pastor André ia pregar e eu ia fazer o louvor. E foi um mover de Deus naquele lugar muito grandioso que Deus fez naquele lugar. E nós fomos embora. Nós fomos embora e Deus não me respondeu nada e não falou nada naquele momento comigo. Um mês depois desse dia, o pastor André recebe uma mensagem no WhatsApp daquele pastor que a gente foi lá em São Lourenço do Oeste. Ele falou: pastor André, eu preciso te contar um testemunho daquele dia que vocês estiveram aqui. Existia um jovem aqui na cidade que todas as vezes que nós fazíamos os cultos, ele passava com o som goelado aqui na frente, no carro dele. Ele tinha um som grande no carro e atrapalhava os nossos cultos todos os dias. E esse menino, ele passou aqui quando você e a pastora Lia estavam. E quando a pastora Lia estava cantando uma música, e ele parou, desligou o som e entrou. Ele entrou, ficou durante as músicas, ouviu a sua palavra, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E ele foi embora. Só que quando ele voltou, ele ligou novamente o som. Mas o som com o CD da pastora Lia, gritando ali no meio da cidade. Esse jovem, ele está há um mês do meu lado, impactado pela presença de Deus. A vida dele está sendo transformada, pastor André. E eu quero compartilhar isso contigo, porque eu sei que vai trazer fé ao coração de vocês. Na hora que o pastor André falou para mim, o Espírito Santo trouxe ao meu coração: lembra do porquê você estava indo lá? Lembra do porquê, às vezes as renúncias, de deixar os nossos filhos, de deixar nossa família, de deixar muitas coisas às vezes para ir nos casamentos, atender pessoas, e lá às vezes cantar 2, 3 canções, e não somente cantar, mas a presença do Espírito vir e mudar uma vida para sempre. E o Espírito Santo falou para mim: vale a pena. Vale a pena. É por isso. E eu falei: Senhor, eu quero ter forças. Eu quero ter forças para continuar renunciando o meu eu e vivendo aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Eu e o pastor André, a gente se conhece há 15 anos. A gente está junto há 13 anos. Não me lembro mais, mas eu acho que é 13. Vai fazer 14, né? No começo do ano. A minha conversão foi genuína. Foi muito intensa. Num dia eu estava tocando nos carnavais com bandas de baile. No outro dia eu estava cantando para Jesus. Num dia eu batia 120 por hora num poste. Quebrei 8 costelas, retirei baço. Eu tenho o pulmão perfurado e eu canto. É um impacto dos céus. Milagres atrás de milagres. Eu tive um nódulo no seio, o Senhor me curou num culto instantaneamente. São tantas coisas que o Senhor faz. E por que eu estou te falando isso para minha glória? Nada disso. O Senhor conhece o meu coração. Eu quero te encorajar nessa noite a intensificar o teu secreto com Ele, a conhecer Jesus profundamente, se apaixonar por Ele e viver a intensidade da vida linda e maravilhosa que há nos olhos de Jesus. Ah, querido, vale a pena.
Vale a pena. Pastora Lia, você já viu morto ressuscitar? Já. Aqui, por exemplo, está cheio. A Fernanda, a Bruna, a Tainá, o Brian, a Alessiana, a Ana, meninas que eu cuido de perto. Eu conheço a vida delas. A Ana era para estar mortas, não era nem para estar aqui, mas Jesus ressuscitou e fez algo grandioso para a sua glória. E a gente está desistindo por tão pouco. Nós estamos desistindo de Jesus por tão pouco, querido. Nessa noite, eu vim nesse lugar para te encorajar a conhecê-lo mais. Através disso, conhecer quem você é e viver com intensidade o propósito de Jesus nessa terra. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus está voltando. Nós não temos muito tempo. O nosso tempo é pequeno. Vamos parar de se preocupar com coisas tão pequenas. Vamos parar de juntar coisas que não valem mais a pena, e nem de brigar por poucas coisas. Mas vamos olhar, fitar os nossos olhos, vamos tirar toda a distração, fitar os nossos olhos nele e dizer: Jesus, eis-me aqui, usa-me para a tua glória. Às vezes vai ser difícil, mas ele está com você. Às vezes vai ser complicado, você vai estar chorando, como alguns já estão agora aqui, mas ele está com você. Ele está com você. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite.